Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Para a sequência do programa, eu vou bater um papo com o pastor Sebastião Soares, da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Sebastião Soares é acreano de Rio Branco, tem 32 anos, casado, tem um filho, é pastor desde 2005, formado em teologia pela Faculdade Gamaliel de Tucuruí, no Pará, é pós-graduado em psicopedagogia e tem mestrado em teologia, também é graduado em filosofia. O pastor Sebastião Soares é nosso convidado do programa de hoje, já que estamos vivendo o momento da Páscoa, Páscoa dos cristãos, mas também porque ele é autor de um livro que já está fazendo muito sucesso, Apocalipse, a contagem regressiva, versículo por versículo, as situações que são relatadas, os fatos, os acontecimentos, as profecias do Apocalipse, relatadas e contextualizadas, contemporizadas para os dias atuais. Pastor Sebastião Soares, muito boa noite. Boa noite, Alan Henrique. Muito prazer conhecê-lo, viu, pastor? Prazer é todo nosso. O senhor é muito jovem, pastor, 32 anos já, com tanto estudo e com um livro. Seu primeiro livro, não? Primeiro livro a gente já está terminando o segundo e a gente começou muito jovem na igreja, Deus nos fez o chamado, quando a gente tinha 7 anos de idade, e lá para cá Deus 7 anos, pastor? 7 anos de idade. Então já faz 25 anos que servimos a Jesus e somos muito abençoados por estarmos nesse caminho que acreditamos levar para o céu. Pastor, estamos vivendo a Páscoa. A gente sabe que a Páscoa, para os hebreus, tem um significado diferente do que para nós cristãos. Claro que significa a saída de uma vida de cativeiro, que pode ser o cativeiro do pecado, que era o cativeiro no Egito, para a terra prometida, ou seja, para o reino de Deus. Jesus, ele é o cordeiro pascal imolado em favor do homem. Mas a Páscoa hoje foi tão desvirtuada, as pessoas estão mais preocupadas em comprar ovos de chocolate, em fazer festa, mas os cristãos levam muito a sério o significado da Páscoa, principalmente os cristãos devotos evangélicos. Hoje, o senhor acredita que a Páscoa ainda leva as pessoas a meditarem no seu real significado? Na maioria das vezes é como você acabou de colocar, é desvirtuado, porque as pessoas associam Páscoa com ovo, com coelho, e tudo a gente percebe que é uma contradição, porque ovo com coelho e com Cristo não tem nada a ver, porque Cristo é o cordeiro. Quando você busca na Bíblia Sagrada o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Êxodo capítulo 12, você vai descobrir que a Páscoa, essa palavra etimologicamente falando, ela quer dizer pessar. Pessar do hebraico quer dizer passagem, quer dizer poupar ou passar por cima, que remonta quando os israelitas saíram do Egito. Deus havia dado ordem que os libertaria e que o anjo destruidor, ou seja, um destruidor passaria, né, e aqueles que tivessem marcado com o sangue, aquele anjo passaria por cima e não afetaria. Então, ou seja, o povo hebreu não seria tocado pelo anjo da morte. Seria uma espécie de uma praga que aconteceu e matou muita gente. A 10ª praga. A 10ª praga. Isso. Foram 10 pragas no Egito. 10 pragas no Egito. Até que Faraó dobrasse a cerviz e libertasse o povo. E libertasse o povo. E a Páscoa era comida em pé, pastor, porque o povo tinha que estar preparado para sair. Isso, a ordem no capítulo 12, versículo 11, diz: estejam os vossos lombos cingidos, com sandália nos pés e o cajado na mão. Ou seja, Deus estava dizendo assim, eu vou mandar a 10ª praga e vocês se preparem, porque o povo vai invocar cada um de vocês que tome as suas bagagens e desapareça da terra do Egito, porque Deus havia feito uma promessa que para os israelitas parecia impossível, mas aquilo que parecia impossível aos olhos humanos acabou se cumprindo, então eles deviam estar preparados, só esperando o momento de Deus abrir as portas e eles saírem de cabeça erguida. Pastor, quando os israelitas, os hebreus saíram do Egito, eles levaram também muitos tesouros, porque Deus fez com que o povo entregasse, olha, vocês vão embora, que essas pragas aqui é porque o Deus de vocês lançou sobre nós. E eles levaram muita riqueza. Ao todo, quantas pessoas, fala assim 3 milhões, 2 milhões, 800 mil, mas o senhor que é um estudioso da palavra, um erudito, quantas pessoas saíram do Egito e perambularam os 40 anos no deserto? Olha, nós acreditamos geralmente nos comentários de grandes estudiosos, eles colocam na faixa de 2,5 milhões de pessoas
que saíram, ou seja, 600 mil a pé. A própria palavra diz que foram 600 mil a pé. Esses 600 mil somado com velhos e crianças, vai dar aí o total de cerca de 2,5 para 3 milhões de pessoas. É muita gente. Liderados pelo líder Moisés, o grande legislador. Agora tem uma coisa interessante, e os estudiosos da Bíblia falam muito sobre isso. Por que uma travessia que duraria em média 40 dias durou 40 anos? Olha, do deserto. Aquilo tudo aconteceu por causa da desobediência do povo israelita. Nós sabemos que o contorno que Israel ia dar para chegar à terra de Canaã duraria 40 dias, porque Deus havia até falado isso a Moisés. E Deus até direcionou o lugar de se adorar, que era o monte. Como o povo se tornou um povo rebelde, nós sabemos que apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb, e os outros tudo ficaram no deserto, isso sofrendo pelo período de 40 anos, que foi uma forma de castigo que Deus deu para eles, e eles acabaram não alcançando a terra da promessa, exceto esses 2 líderes, que foi Josué e Caleb. E os filhos daqueles que morreram no deserto. E os filhos de todos aqueles que morreram no deserto. Pastor, e Jesus, ele traz um novo significado para a Páscoa. João Batista, quando o viu chegar ao Jordão, apontou e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é mais necessário matar um cordeiro para expiar seus pecados, porque Jesus já é esse cordeiro. Qual é essa mensagem desse cordeiro, pastor? Olha, nós percebemos a partir do Antigo Testamento que ali era uma tipologia. Se você abrir em Hebreus capítulo 10, fala que são sombra das coisas futuras. Aquele cordeiro imolado apontava para o Cristo que ia ser sacrificado, para tirar o pecado do mundo. Então João, quando vê o cordeiro no Rio Jordão, ele vai dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você abrir a Bíblia em 1 João 1,7, diz que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus, derramado na cruz, ele vem tirar o pecado daqueles que se achegam a Jesus. Então, quando o homem entrega a sua vida a Cristo, quando o homem resolve receber o perdão de Deus, o cordeiro foi morto para salvar do destruidor. E a Bíblia diz que João capítulo 10, versículo 10, o destruidor é Satanás, que escraviza a alma das pessoas com todas aquelas coisas que o mundo tem a oferecer. Verdade. E aí Jesus é aquele cordeiro que tira o homem não mais do cativeiro no Egito, mas do cativeiro do pecado. De uma vida dissoluta, de uma vida sem compromisso com Deus. E o leva para uma nova terra prometida, que é o reino de Deus, que é no coração do homem. Então esse novo significado para os cristãos seria o quê? Seria o Cristo que derramou o seu sangue, e nós, na nossa aceitação a esse Cristo, aceitando o seu sacrifício, nós recebemos o perdão de Deus, somos livres daquela vida de pecado, de devassidão, não compactuamos mais com o sistema do mundo e vivemos uma nova vida ou novidade em Cristo Jesus. E nós aplicamos ainda mais, nós vamos mais além, porque nós participamos da Santa Ceia. E a Santa Ceia aponta para o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Quando nós participamos do pão, nós estamos simbolicamente comendo o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue. E aquele momento ali está falando sobre o momento de redenção que nós recebemos de Cristo Jesus. Pastor, os evangélicos não têm tradição, por exemplo, de comer peixe na Semana Santa. É uma tradição católica. E quais são os procedimentos que os cristãos evangélicos fazem durante a Páscoa? Cultos normais, alguma programação especial? Na Assembleia de Deus, por exemplo? Olha, nós, por exemplo, nós temos a programação normal, os cultos normais. A ênfase é a palavra, é o ensino. É Cristo. Não são eucaristias, nem sacramentos, mais o ensino. É mais o ensino. Nós somos voltados mais para o ensino da palavra. Então, para nós, a Páscoa é todo dia Cristo na nossa vida. Agora, mensalmente, nós celebramos a Santa Ceia. Sábado passado, em nosso templo central, nós tivemos a Páscoa, que foi a Santa Ceia de Cristo Jesus, onde nós pudemos participar ali do pão e do corpo do Senhor Jesus Cristo. Agora me fale do seu livro, pastor. O senhor começou a estudar o Apocalipse e resolveu colocar seus estudos neste livro. E neste livro o senhor faz um relato, inclusive, dos eventos que têm acontecido no mundo. Os tsunamis, os terremotos no Chile, no Haiti, alguns acontecimentos que estão introduzidos no livro do Apocalipse.
Como é que esse livro ele explica essas situações? Realmente nós estamos vivendo os últimos tempos, pastor? Nós estamos com toda sorte e certeza vivendo os últimos dias na terra, porque a palavra de Deus fala que quando nós víssemos determinados sinais, nós poderíamos entender que era o final dessa era, desse sistema, onde depois que a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que um homem governará o mundo, a qual ela dá o nome anticristo, iníquo, homem do pecado, filho da perdição, a besta que sobe do mar. Esse anticristo, porventura, já estaria vivo? Olha, já existiria não, ou não? Não há como nós dizermos que ele está vivo, mas há como nós entendermos que cada vez que esses sinais como peste, terremotos, guerras, fomes, epidemias, o aquecimento global, né, nós podemos dizer que está muito próximo os acontecimentos que têm sido narrados em São Mateus capítulo 24 e em outras passagens bíblicas. Então nós podemos ver, por exemplo, sobre os terremotos, nós podemos ver, os últimos noticiários dizem que houve 5 terremotos de uma vez só em menos de 12 horas no Japão. Afora aquele grande tsunami que aconteceu, que está profetizado em Lucas capítulo 21, versículo 25, que diz que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, homens desmaiando de terror pela expectação das coisas que sobreviriam ao mundo, pelo bramido do mar e das ondas. Esse bramido do mar é o tsunami, que é uma palavra japonesa que na verdade quer dizer maremoto, ou seja, onda avançando descontroladamente contra a costa. Isso tudo é coisas que está no Apocalipse e que está na palavra de Deus. Pastor, recentemente, eu estou até aqui no site da revista Super Interessante, a revista Super Interessante lançou uma edição chamada A Fúria da Natureza. As catástrofes estão mais frequentes e violentas. Agora a ciência tenta prever onde e como elas atacarão. É a capa, se eu não me engano, da última Super Interessante, agora de abril. A última Super Interessante agora de abril. E o senhor estava me dizendo que exatamente isso, a Super Interessante, que é uma revista científica, que usa dados científicos, relatos científicos, aponta para o que o senhor já dizia no livro, por exemplo, aquecimento global. O Apocalipse fala disso? Com certeza. Eu estava no Rio Grande do Sul apresentando a minha obra, Apocalipse, a contagem regressiva, quando eu tomei conhecimento dessa revista. E o que me chocou foi que tudo aquilo que está no Apocalipse, os cientistas, eles já estão trazendo isso para a humanidade e eles estão prevendo sobre grandes catástrofes, inclusive essa capa da revista, sobre a fúria da natureza, e eles dizem que vai acontecer muitos mais tsunamis, eles não têm como prever a real destruição que poderá causar, sobre a questão dos meteoros, sobre a questão dos terremotos, furacões como Katrina, eles falam que isso vão surgir muito mais. Até meteoros, pastor? Meteoritos que vão cair sobre a terra. Eles falam sobre tudo isso. E o Apocalipse fala disso? Fala sobre isso. Por exemplo, Apocalipse 16, 8 e 9 fala que vai haver uma praga que vai superaquecer o planeta Terra. A Bíblia diz que os homens vão blasfemar de Deus por causa daquele aquecimento. Aquele aquecimento nada é mais do que a ciência fala sobre o superaquecimento global. Cientistas dizem que até 2025 pode acontecer de até 4 graus acima do que nós já vivemos hoje. Por exemplo, hoje nós vivemos na casa, por exemplo, de 35 a 40 graus aqui em Rio Branco, que é muito quente. Mas já pensou isso se elevar de até 5 graus a mais? Seria muito quente. Em condições até mesmo de ser difícil. E as pessoas reclamariam isso e blasfemariam contra Deus. Contra Deus, porque será muito difícil Ia ser um calor de lascar, como você diria, pastor. Isso, exatamente. E outros fatos que o senhor prevê e que o senhor faz estudo nesse livro, que estão acontecendo hoje, por exemplo? Por exemplo, eu tenho aqui, nessa parte aqui que eu marquei, eu quero mostrar, Sim, que o Apocalipse ele fala sobre, e que com o dado científico nós mostramos, a questão do crescimento populacional. O crescimento populacional traz uma ação muito violenta do homem sobre a natureza. Isso geraria esgotamento dos recursos naturais. Isso é uma ideia... A fome. A fome que é evocada no Apocalipse. Thomas Malthus já falava sobre isso. Já falava sobre isso. Então, a escassez de alimento, por exemplo, o desemprego crescente, gerando a onda de violência, como, por exemplo, nós estamos presenciados nas televisões, a questão das violências, do roubo, do assalto. Tudo isso tem na Bíblia Sagrada narrada, a crise energética, né, por causa
a questão da poluição ambiental. Então, tudo isso nós encontramos já narrado no Apocalipse. O seu livro faz também menção aos fatos que acontecem no Oriente Médio, em Israel, que é visto como um sinal também dos fins dos tempos, a questão da ocupação de Jerusalém, essas coisas o senhor também avalia? Nós temos um minucioso estudo sobre a questão do conflito árabe-israelense. Nós sabemos que aqueles dois países eles não têm um entendimento, tanto politicamente como religiosamente. Desde Isaac e Ismael. Desde Isaac e Ismael. Então nós fazemos uma abordagem para mostrar que a partir dessa questão do conflito entre Israel e os árabes que surge o terrorismo, e esse terrorismo é o que causa pavor na humanidade. E nós fazemos um estudo minucioso para mostrar que o anticristo, quando ele emergir, ele vai trazer um acordo, e esse acordo é entre Israel e certamente penso, eu com muitos estudiosos e comentaristas, que é entre Israel e os árabes para quê? Para trazer uma paz que a Bíblia diz que é a falsa paz mundial. Então, essa questão quer dizer, o anticristo ele vai ter esse papel de... Esse papel e seria a paz entre Israel e os árabes. Traria a paz no mundo. No mundo. Por quê? Por causa que o centro dos conflitos, das guerras, está ali entre Israel e árabes, a questão do terror. Hoje se fala muito de segurança, e a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem a paz e a segurança, então vai vir repentina destruição. Isso aí é evocado no Apocalipse, no capítulo 6, versículo 1 e 2, onde fala sobre o cavalo branco, um mensageiro que vem conquistando. O cavalo fala de conquista. E muitos pensam que esse cavalo branco é uma imagem de Cristo. Não. E não é. Não é. É uma simbologia de um conquistador. Exatamente, um conquistador. E você pode perceber que aquele cavalo do capítulo 6, ele é seguido de pestes, do cavalo vermelho, do cavalo amarelo, do cavalo preto. E então ali fala sobre julgamentos, e o cavalo do capítulo 19, ali sim fala de Cristo e tem um nome identificado, ele é o fiel e verdadeiro, é a palavra de Deus, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor de Senhor. Então nós fazemos toda uma diferenciação, explicamos minuciosamente acerca desses dois personagens do Apocalipse, e tudo isso são coisas que têm acontecido nos nossos dias, a questão do tratado, dos acordos de paz entre Israel e os árabes, né? E as questões comerciais também, de microchip, tem um monte de coisa aí que se fala que é previsto no Apocalipse. Gente, infelizmente nosso tempo já estourou, já ultrapassei um pouco o meu tempo aqui com o pastor Sebastião Soares. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, está aqui o site www.pastor, pastor mesmo, por escrito, por extenso, pastorsoares.com.br. Está aqui o site dele. Muito bonito o site, por sinal, do pastor Soares. E o livro, pastor, está à venda aonde? Olha, qualquer pessoa que quiser adquirir o livro, ele pode procurar ali na livraria El Shaddai, na livraria Betel, perto ali da El Shaddai, no Bosque, também na livraria Nova Aliança, no Templo Sede. E... Templo da Assembleia de Deus? Ou da Igreja Nova Aliança? No Templo Sede da Assembleia de Deus. A Nova Aliança é o nome da livraria. Da livraria. Aqui na Antônio da Rocha Viana. Isso. Pertinho da TV Gazeta. Isso. E na livraria Nobel. Nobel também, não pode esquecer. Ao preço de R$ 35,00, adquire, toma conhecimento dos assuntos dos dias finais. Gente, eu conversei aqui com o pastor Soares, sempre um bom bate-papo. Pastor, um prazer conhecê-lo, viu? Obrigado, que Deus abençoe sua vida, viu, pastor? Você também. Olha, para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.